Sejam todos bem-vindos também. Permita-me dar alguns avisos. Hoje é Dia das Mães. Então, parabéns a todas as mamães que estão aqui. Hoje é o dia de todas vocês. E hoje à noite nós vamos fazer uma linda celebração do Dia das Mães. Um coquetel maravilhoso que a Profeta Lúcia e as obreiras estão oferecendo. Homenagens, enfim, uma linda mensagem. Uma noite muito especial, então peço para você não deixar de vir às 7h30 da noite, na noite da celebração das mães, além do óleo especial do Dia das Mães, que nós vamos entregar para todos, hoje também à noite, ao grande rei, cujo nome é terrível, e nós vamos ungir, a Profeta Lúcia vai ungir todas as mães, nós vamos fazer uma consagração de todas as mães, com óleo especial separado só para este dia. Vamos entregar e vamos consagrar, ungindo todas as mães, hoje às 7h30 da noite, em uma grande celebração, linda e maravilhosa, além de sorteio de brindes, cesta de alimentos, enfim, vai ser muito bonito a festa. Amém, pessoal? Então, hoje à noite, Dia das Mães, eu sei que você vai estar aqui, que bom, já contamos com a sua presença, ok? Pessoal, amanhã é segunda-feira, noite da grande volta para a cura de todos os vícios. Terça-feira é da prosperidade, a super e nova campanha da prosperidade. Olha, uma nova campanha forte e linda da prosperidade na terça-feira. E quarta-feira da resposta inédita, quarta-feira com a profeta, quarta-feira para os milagres novos, os milagres inéditos, os milagres impossíveis. Por isso, quarta-feira com a profeta sempre é muito forte, sempre é dia de milagres inéditos, ok? A nova campanha da quarta-feira, a resposta inédita. Quarta-feira da resposta inédita. Inédito é aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que Deus ainda não fez, algo novo. Aliás, Deus gosta de coisas novas. Quando Maria, ela ficou grávida do Espírito Santo, José queria fugir, para que ela não fosse morta. E José quis fugir porque a gravidez de Maria era uma coisa que Deus nunca tinha feito antes, era uma coisa inédita. Então causou estranheza, causou surpresa. Era uma coisa que ainda não havia sido feito nas Escrituras do Velho Testamento. Foi algo novo. E por ter sido algo novo, José estranhou e muita gente estranhou. Foi obrigado o anjo do Senhor vir explicar para José o que estava acontecendo, para ele então abortar a sua fuga e retornar aos braços da sua amada. Então, não só houve uma coisa inédita nas Escrituras, aliás, houve várias coisas inéditas nas Escrituras, e até hoje Deus faz coisas inéditas, porque Deus não parou no tempo. Quem para no tempo somos nós, pessoal. É importante entender que nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Deus não é. Deus é eterno. Então, 1000 anos é para Deus como um dia, diz a Escritura. Então, Deus, ele não fica enferrujado no tempo, engessado no tempo, parado no tempo, sem produzir nenhuma novidade. Deus está o tempo todo produzindo coisas novas. E nós temos que nos abrir para as novidades de Deus, esperar os milagres inéditos de Deus. Nós temos que viver essa fé. Amém, pessoal? Então, quarta-feira com a profeta dos milagres inéditos, quinta-feira da humilhação pelas causas perdidas, e nós estamos na 12ª sexta-feira do poderoso Salmo 91, são 14 sextas-feiras, ok? E hoje nós vamos aprender algo muito interessante. Por que não guardamos o sábado? Você sabe? Você já viu na Escritura? Você tem essa resposta? Por que não guardamos o sábado? Nós vamos falar disso hoje, dar algumas instruções sobre isso. Muitas pessoas possuem dúvidas sobre o sábado. Você sabia disso?
E hoje nós vamos aprender muitas coisas, ok? Nem tudo por esse assunto é extenso, mas muitas coisas interessantes. Se hoje precisamos ou não guardar o sábado, muita gente tem essa dúvida. Olha que coisa interessante. Hoje nós veremos à luz da Bíblia, a palavra de Deus, o porquê de não necessitarmos mais guardar o sábado e nem vivermos debaixo da lei do Velho Testamento, ou seja, a lei de Moisés. A lei de Moisés era composta por um código de leis formados por mandamentos, ordens, proibições. A prova que toda a lei do Velho Testamento era chamada de lei de Moisés está em Josué 8:30. Coloque aí, obreiro, por gentileza. Aqui você vê o que é a lei. O que compunha a lei? Os 10 mandamentos compunham a lei, ordenanças, proibições, enfim. A lei era um código de muitas coisas. Josué 8, de 30 a 32. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés. O que foi escrito em pedras? Os 10 mandamentos. E você vê que a Bíblia chama os 10 mandamentos de a lei de Moisés. Então os 10 mandamentos faziam parte da lei, compunham a lei, ok? Todas as vezes que a Bíblia diz que a lei não está mais em validade, está falando dos 10 mandamentos também, ok? Ela não está dizendo, a lei não está, mas os 10 está. Não, os 10 são a lei. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Olha só, escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Então aí nós vemos claramente que os 10 mandamentos compunham a lei. Alguns grupos religiosos, para fins didáticos, para fins de estudo, dividem a lei de Moisés em leis morais, leis civis, leis cerimoniais. Vale lembrar que a Bíblia não faz essa divisão, e nem os judeus. Essa divisão é feita puramente por alguns grupos religiosos. Não existe essa divisão na Bíblia e nem em Israel. A lei é uma só. A lei é uma absolutamente só. Quando a Bíblia fala lei de Moisés, ela está falando toda a lei do Velho Testamento, incluso os 10 mandamentos. Ok? A primeira verdade sobre a lei é que Jesus não veio anular a lei. Ele veio cumprir. Mateus 5,17. Muita gente entende errado esse texto. Olha o que esse texto está dizendo, e hoje você vai aprender esse texto espantosamente correto. Mateus 5, verso 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, aqui você está dizendo que Jesus não veio cancelar a lei, revogar a lei. Ele veio fazer o quê? Ele veio cumprir. Ele veio cumprir a lei. Ele mesmo está dizendo. O verso 18 e 19 diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então aqui você está vendo claramente que Jesus está dizendo
Eu não vim revogar, não vim cancelar. Eu não vim anular, revogar, que você cancelar é anular. Eu não vim anular, eu vim cumprir. Pois bem, Jesus cumpriu. E vamos ver o que esse mesmo Jesus continuou falando da lei. Em Romanos 10:4, nós vamos ver se a lei ela continuou depois de Jesus, ou se ela, o que aconteceu com ela depois que Jesus a cumpriu. Porque o único que conseguiu cumprir a lei perfeitamente foi Jesus. Ele disse que veio cumprir. Então, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê em Cristo. Então, Jesus não veio anular, como ele mesmo disse, ele veio cumprir. Ele cumpriu. E o fim da lei foi esse. O fim da lei foi ele. Ele cumpriu e ele encerrou a lei. Ele cumpriu e ele encerrou a lei. Porque o fim da lei é Cristo. Então o próprio texto está dizendo que a lei, o fim dela chegou em Cristo. Jesus cumpriu e Jesus pôs fim à vigência da lei sobre nós. Então a lei passou, pois se cumpriu em Cristo. Portanto, a pessoa que confia em Jesus Cristo não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Romanos 6,14 também fala disso. Deixa aí, Romanos 10,4, deixa aí, antes. Olha o que esse texto diz, a parte B. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça. Por que o fim da lei é Cristo? Para a justiça de todo aquele que crê. Ora, esse texto está muito claro. Ele está dizendo que o fim da lei é Cristo. Então, a lei, ao chegar em Jesus, ela se finalizou, perdeu a sua autoridade, perdeu a sua vigência, ela repassou a sua autoridade para Jesus. Agora eu estou debaixo da autoridade de Jesus, aquele que foi o único que cumpriu a lei perfeitamente, e me tirou de debaixo da autoridade da lei e me colocou debaixo da sua autoridade. E o texto confirma isso, para a justiça de todo aquele que crê. Então eu sou justificado pela minha fé em Cristo. A lei não me justifica mais. Quem me justifica é a minha fé em Cristo, aquele que cumpriu a lei e colocou o fim nela. Olha aqui, e me tirou de debaixo da autoridade dela e me colocou debaixo da sua. Mas o texto continua dizendo o seguinte, Romanos 6,14. Olha o que diz o texto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Olha que coisa interessante. Então, o texto deixa claro, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque a graça de Deus me dá força. O pecado não terá domínio sobre mim. Quando debaixo da lei eu estava, o pecado mais força tinha contra mim, pois eu não estava debaixo da graça de Cristo. Hoje eu estou debaixo da graça de Cristo, na justiça de Cristo, e mais forte eu sou contra o pecado. Então o texto deixa claro, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis, olha o texto, não estáis, aquilo que eu disse agora há pouco, Jesus me tirou de debaixo da lei e me colocou debaixo da sua autoridade, pois não estou, olha só o texto, não estou debaixo da lei, e sim da graça. Lembre-se que lei é o quê? Lei é os 10 mandamentos, lei é as ordenanças, lei são os testemunhos, é um conjunto de códigos do Velho Testamento, formam a lei mosaica, a lei do Pentateuco, a lei do Velho Testamento, a lei dos judeus. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então hoje eu estou debaixo da graça de Deus, que eu alcancei pela minha fé em Jesus. Eu não estou debaixo da lei. O que é estar debaixo? Estar debaixo fala de subordinação, de submissão. Então hoje eu não estou submisso, eu não estou subordinado, eu não estou debaixo da lei. Se eu não estou submisso, se eu não estou subordinado, quem é o submisso, quem é o subordinado? Aquele que precisa obedecer. Se eu sou subordinado a uma certa pessoa, eu preciso obedecer a certa pessoa.
Se eu sou submisso a certa pessoa, eu preciso obedecer a certa pessoa. Mas se eu não sou subordinado, logo eu não tenho relação de obediência. Porque a relação de obediência acontece pela subordinação. Em outras palavras, o texto está falando, você não precisa obedecer mais à lei. Ficou claro? Se eu não preciso obedecer mais à lei, e se o sábado faz parte da lei, então não preciso mais guardar o sábado. Está claro o texto? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Verso de número 15, diz assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Aí você vê mais uma vez Paulo reiterando: nós haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De jeito nenhum. Quer dizer, a graça não aumenta a minha inclinação para o pecado. Pelo contrário, a graça me fortalece para que eu resista ao pecado. E Paulo deixa claro que nós não estamos debaixo da lei. A lei foi dada por quem? Por quem que a lei? Quem subiu no Monte Sinai e recebeu as tábuas que Deus escreveu com o próprio dedo, as duas pedras, as duas tábuas de pedra? Quem recebeu? Quem foi? Moisés, não foi? A lei foi dada por quem? João 1,17. Olha aqui, se você ainda precisa guardar o sábado. Preste atenção nesse texto aqui, ó. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. O que foi que Moisés foi buscar lá? Os 10 mandamentos e todo aquele conjunto de códigos, testemunhos, estatutos, enfim, que compunham a lei. Aqui, ó. Quem deu os 10 mandamentos do povo foi Moisés. Quem trouxe as duas tábuas e quebrou da primeira vez, depois foi buscar a segunda vez, foi Moisés. Não foi Josué, não foi Elias, não foi Eliseu, foi Moisés. Moisés foi o homem que apresentou a lei de Deus, composta por mandamentos, estatutos, juízos, testemunhos, uma série de códigos ao povo. A lei Pentateuca, a lei de Moisés. Moisés não trouxe para mim a graça. A verdade não foi Moisés que trouxe. Olha o texto. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade não foi. E hoje você não vive na lei, você vive na graça e na verdade. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Não foi pela lei, por mim. Ele é a verdade. E ele que apresentou a graça de Deus. Na época de Moisés, nem de graça se falava. Encontre graça no Velho Testamento. Não vai ter um versículo falando de graça no Velho Testamento. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça, o favor imerecido de Deus, a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui nós vemos duas coisas que vieram. Uma foi a lei e outra foi a graça e a verdade. A lei está clara, foi por Moisés. A graça e a verdade foi por Jesus Cristo. Pastor, nós estamos em quê? Nós estamos na graça e na verdade. Nós não estamos na lei. O fim da lei foi Jesus. Ele a cumpriu e a finalizou. Não anulou, cumpriu e finalizou. Tirou nós de debaixo da autoridade dela e nos colocou debaixo da sua autoridade. Pronto, não precisou ele anular nada, ele só cumpriu e finalizou. Olha aqui, ó. E hoje nós vivemos o quê? Na graça e na verdade, por meio de Jesus Cristo. Então, hoje nós vivemos na graça e na verdade por meio de Jesus Cristo. É o que nós vivemos hoje. Essa é a nossa vida hoje. E hoje nós não precisamos guardar lei mosaica nenhuma, muito menos o sábado. Aí a pergunta que vem agora é essa: e os outros mandamentos, pastor, não precisa guardar? Precisa, os outros 9 precisa. Por quê? Porque estão repetidos no Novo Testamento. Os outros 9 estão repetidos no Novo Testamento. O Novo Testamento repete os outros 9, mas não repete o sábado nem os outros códigos. Então eu posso, por exemplo, não matarás. Eu
posso matar então? Não. Porque no Novo Testamento diz para mim não matar. Eu não mato, não é porque no Velho Testamento diz. Eu não mato porque no Novo diz para mim não matar. Então, se o fim da lei é Cristo, então o que eu sigo hoje? Eu sigo hoje a graça e a verdade. E aquilo que era bom do velho, a graça e a verdade trouxe também. Aquilo que precisa ainda ser obedecido, a graça e a verdade trouxeram. Não matarás está no Novo Testamento. Em outras palavras. Como por exemplo, nenhum homicida entrará no reino dos céus. Lá no Novo Testamento não está dizendo não matarás, mas disse nenhum homicida entrará. É a mesma coisa. Então é uma repetição. Se no novo, aliás, não diz nenhum homicida, diz quem vive na prática do homicídio. Interessante isso, né? Que não é o homicida em si, é aquele que não se arrependeu do homicídio que cometeu e ainda continua praticando. Esse não entra. Se um homicida se arrepender, ele entra, mesmo tendo sido homicida. Interessante essa perfeição do Novo Testamento. Então, a primeira pergunta que vem, quando alguém escuta essa frase, é: então, não podemos obedecer, não precisamos obedecer nada dos 10 mandamentos? Aquilo que foi repetido no Novo, aquilo que o Novo chancelou, aquilo que o Novo disse que é bom, aquilo que o Novo continuou, isso obedeça. E dos 10, 9 foram repetidos. O sábado não foi. O sábado não foi dito para continuar guardando. Pelo contrário. Então, a lei veio para nos conduzir a Cristo. Lembre-se que a lei é composta dos 10 mandamentos. Nunca se esqueça disso. A lei veio para nos conduzir a Cristo. A lei foi um tutor, ou seja, um aio. A palavra aio em grego significa tutor, que significa ajudador, até a chegada da fé que veio pela graça. De sorte que agora somos justificados por fé e não estamos mais subordinados à lei, ou seja, não estamos mais debaixo da autoridade da lei. Sou filho de Deus, você é filho de Deus. Você é filho de Deus não por conta da lei. Você é filho de Deus por conta da graça e da verdade que vieram por Jesus Cristo. Você é filho de Deus mediante a sua fé em Jesus. Você é justificado mediante a sua fé em Jesus. O que é ser justificado? Você é justo diante de Deus. Eu sou justo diante de Deus. Não é porque eu guardo o sábado, não. É pela minha fé em Jesus. Não tenho conversa nenhuma com o sábado. É pela minha fé em Jesus. Então, olha o que diz aqui em Gálatas 3, 23. Qual foi o papel da lei? Eu disse agora há pouco que o fim da lei foi Cristo. Ele cumpriu, nos tirou da subordinação da lei e nos colocou na subordinação sua. Agora o que diz o texto? Mas antes que viesse a fé veio por quem? Por Jesus. Quem trouxe a fé? Jesus. O texto está falando de antes da fé, não esqueça desse detalhe. Mas antes que viesse a fé, estávamos, lembra que eu falei de subordinação? Tutela? Estávamos sob a tutela da lei, antes da fé. E nela encerrados, quer dizer, vivendo só aquilo, encerrado naquilo. Para essa fé, até a fé, para a fé. A lei estava nos conduzindo até a fé, que era a chegada de Jesus. A fé que de futuro haveria de revelar-se. Lembre-se, não havia fé ainda como há no Novo Testamento. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? Ajudador. Você pode no dicionário, a palavra aio significa ajudador, tutelador, aquele que guia até outro. Olha que coisa interessante. Então a lei foi um aio, ela só serviu para me trazer até Jesus. Agora que eu tenho Jesus, não preciso mais da lei, em hipótese nenhuma. Olha só, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha só,
Então a lei, aqui está claro o papel da lei. A lei foi para me conduzir até Cristo, a fim de que eu fosse justificado. O que é justificado? Já expliquei. É quando a pessoa se torna justo diante de Deus. Então a fé em Cristo é a única coisa que me torna justo diante de Deus. É a fé em Cristo, e não a observância de lei, muito menos guardada de sábado. É a minha fé em Jesus. 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Aí veio a fé. Eu fui tirado da subordinação da lei e fui colocado debaixo da subordinação de Jesus, pela fé nele. Mas tendo vindo a fé, olha só o que o texto deixa claro. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Veio a fé, então não estou mais subordinado ao aio. Quem é o aio? Volta lá. 24. Quem é o aio? O aio é a lei. De maneira que a lei nos serviu como aio. Volta para o 25. Não permanecemos subordinados ao aio. Volta para o 24. Quem é o aio? A lei. E o que é a lei? Os 10 mandamentos, todo aqueles conjuntos de regras. Então está claro. Por que eu não preciso guardar o sábado? Porque não estou mais debaixo da lei. Quem quiser guardar o sábado, não tem problema nenhum. Tem grupos religiosos aí que guardam, não tem problema nenhum. Podem guardar. Isso não faz de você nem feio nem bonito nos céus. Não muda nada. Não tem problema nenhum. Agora, biblicamente falando, não precisamos guardar o sábado. Tem grupos religiosos que guardam? Tem. Não tem problema nenhum, podem guardar. Não vai mudar nada. Não vai alterar nada. Não vai tornar você nem feio nem bonito no céu. Nem feio nem bonito para Deus. Pode guardar. Não tem nada, não tem problema nenhum. Eu não guardo e sou abençoado do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Então, a pessoa quer guardar, pode guardar. Não tem problema nenhum. Não é pecado, não. Não é pecado nem guardar e nem deixar de guardar. Não tem problema nenhum. Porque a Bíblia está dizendo que eu não preciso mais guardar a lei. Portanto, o sábado. Se tem grupos religiosos que quer guardar, pode guardar. Então, verso 26 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Qual é o assunto que nós estamos lendo? Do 23 ao 26. Volta lá para o 23. Nós estamos falando de lei. Vai lá para o 26. Como é que o assunto encerra? Falando de lei? Não, falando da fé. Pois todos vós sois filhos de Deus, porque vocês guardam o sábado. Não está dizendo isso. Porque vocês todos são filhos de Deus mediante a lei de Moisés. Não está dizendo isso. Pelo contrário, o texto está dizendo que eu não preciso mais obedecer à lei. E ele finaliza dizendo o quê? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então o que me torna filho de Deus? A fé em Jesus. O que me torna filho de Deus não é lei nenhuma e nem sábado nenhum. É fé em Jesus Cristo. O texto está claro. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O texto está claro. Quem disser outra coisa está sendo desonesto intelectualmente. Porque tem pessoas que, para poder puxar sardinha para os seus grupos religiosos, para a sua denominação, usa até de desonestidade intelectual. Fala o que o texto não está falando, explica aquilo que o texto não está explicando, força o texto, força a barra do texto, para poder puxar sardinha para o seu grupo religioso. Você está vendo claramente, quem disser diferente disso, está sendo desonesto. Hoje a lei, o que aconteceu com a lei hoje, pastor? A lei perdeu seu brilho. A lei perdeu seu brilho. Por quê? Porque Jesus brilha mais forte. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré. A lei perdeu o brilho porque Jesus brilha forte. E pronto, acabou. A lei hoje
perdeu o seu brilho. 2 Coríntios 3,11, olha só. 2 Coríntios 3,6. 2 Coríntios 3,6. Aqui, ó. O qual nos habilitou, olha o que diz o texto, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Preste atenção, Paulo era ministro, sim ou não? Está falando dele e dos apóstolos, está falando de todos os discípulos. Ministro de uma nova aliança. Se é nova, porque tem uma velha. Não da letra, não aliança da letra. Então tem uma aliança da letra e uma que não é da letra. Mas do Espírito. Então tem uma aliança da letra e tem uma aliança do Espírito. E o que é isso? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A aliança da letra mata, a aliança do Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, está aqui. Volta lá para o 6. Aliança de letra. Aliança da letra mata. Volta para o 7. Qual é a aliança da letra? A que foi gravada em letras de pedra. O que foi gravado em letras de pedra? Os 10 mandamentos. Não foi assim? Moisés não foi lá e pegou as 2 tábuas de pedra gravadas com letras de Deus e entregou para o povo, quebrou a primeira, que o povo estava rebelde, depois voltou, pegou a segunda. Essa é a velha aliança, que é da letra, gravada em letras de pedras e que mata, que é inferior à nova aliança, que é a aliança do Espírito. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, está aqui. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, ficou 40 dias lá para trazer as pedras. Quando Moisés trouxe os 10 mandamentos em pedras, o seu rosto tinha uma luz incandescente que o povo não podia nem olhar, porque ele ficou 40 dias diante de Deus. E o que o texto está dizendo? O que o texto está dizendo? Se o ministério da morte, está dizendo que aquelas pedras eram ministério de morte. Aquela lei era ministério de morte. Paulo dizendo, gravado em letras, em pedras. E lembre-se sempre, Paulo não fala pela sua própria vontade. Paulo fala pelo Espírito de Deus. Nunca se esqueça disso. Gravado em letras de pedra, se revestiu de glória, ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que Paulo no final afirma? Que mesmo que havia glória no ministério da lei, o ministério da letra, gravado em pedras, o ministério que mata, ao ponto de o pessoal não olhar para o rosto de Moisés, havia glória. Paulo não está dizendo que não havia glória no ministério da lei, havia glória. Mas Paulo está dizendo que maior glória há no ministério de Espírito. E qual ministério? De qual ministério nós somos? Do ministério de maior glória, o ministério do Espírito de Deus, e não da letra da lei que matava. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, Paulo chama a lei de ministério da condenação. Por quê? Porque era mais difícil se manter puro na época da lei do que na época da graça. Era mais difícil. Na graça, o Espírito te ajuda. Na época da lei era por força própria, era mais difícil. Por isso que era um ministério de condenação. Porque se o ministério da condenação foi glória, Paulo não está dizendo que não havia glória. Havia glória no ministério da lei. Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito. Então o ministério do Espírito é muito mais glorioso. Verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece. O que é resplandecer? Ter luz. O que é? Já não resplandece, já não tem mais luz. Por isso que eu disse que a lei perdeu a sua luz, perdeu o seu brilho, perdeu a sua glória. Já não resplandece diante da atual sobre excelente glória
Então o que é que o texto diz? Que o ministério da fé, o ministério do Espírito, tem uma excelente glória, muito maior do que o ministério da lei. Versículo 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré. A lei é muito maior e muito mais excelente do que o ministério da pedra. Escute, em Cristo a lei foi removida. 2 Coríntios 3,14, coloca aí para nós, obreiro. 2 Coríntios 3,14 diz assim, olha só: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga... O que é embotar? Enferrujaram. Paulo está dizendo que o sentido dos judeus haviam sido enferrujados, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança... O que é antiga? É porque tem uma nova. Antiga aliança, ele chama a lei de antiga porque tem uma nova. É debaixo da nova que nós vivemos. Nós vivemos debaixo da graça de Cristo, da fé em Cristo, subordinados a Cristo. E nós não temos nada a ver com a lei de Moisés, e nem com sábado, nem com nada disso, nem com carne de porco, nem com nada disso. Nós vivemos agora debaixo da graça de Cristo. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. O véu da antiga aliança já foi removido em Cristo, mas os judeus da época de Paulo não entendiam isso. Versículo 15 até o 17. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o que é Moisés? Lido Moisés, o que é Moisés? É a lei. Quando fala lido Moisés, é lido a lei. Todas as vezes que a Bíblia fala lei, se refere a tudo que Moisés entregou para o povo, incluindo os 10 mandamentos. O véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O que é isso? A conversão em Cristo tira a obrigatoriedade de cumprir a lei até para os judeus. É isso que a Bíblia está dizendo. Até para os judeus. É isso que Paulo está explicando. Quando a pessoa se convertia a Cristo, ela não precisava guardar mais a lei. Até para os judeus é assim. Quanto mais para nós que não somos judeus e somos da época de Cristo. Versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. Lembra? O ministério do Espírito, que é maior que o ministério da lei, que mata, que condena, da lei da pedra. Quem é o Espírito? É o Jesus, o nosso Jesus. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Jesus nos libertou da antiga aliança. A lei era a antiga aliança. Êxodo 34, 27 fala disso. Olha só, 34, 27. Êxodo 34, 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz contigo aliança com Israel. Está aqui, ó. Quando a Bíblia fala de antiga aliança, está falando da lei de Moisés, que ela era uma aliança. Verso 28, está claro aí que era aliança. Ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, lá no Monte Sinai. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas. O que foi que escreveu nas tábuas? Os 10 mandamentos. E o que é os 10 mandamentos? As palavras da aliança, as 10 palavras. Quantos mandamentos é? Não é 10? Está aqui, ó. Quando a Bíblia fala aqui de antiga aliança, está ali, ó. Aliança das 10 palavras. É antiga. Por que eu não preciso guardar o sábado? Porque é a antiga aliança. E os outros novos mandamentos eu posso guardar, porque está repetido no Novo Testamento. O sábado não está. Ele não está repetido. Então, e eu vivo uma nova aliança, justificado pela fé. A lei só serviu para me trazer até Jesus. Ela foi encerrada, cumpriu o seu propósito. E agora eu vivo na aliança do Espírito, aliança da vida, de glória muito mais excelente. Está aí. Êxodo 31, 18.
fala da velha aliança, confirmando que havia uma antiga aliança que foi feita. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. O que é 2 tábuas? Os 10 mandamentos. Uma tábua de pedra com 5, outra tábua de pedra com 5. As 2 tábuas. Tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Exatamente como eu falei agora há pouco. As 10 palavras nas 2 tábuas, que era a antiga aliança, que se tornou antiga, que agora vivemos na nova. Então, o verso 6 de 2 Coríntios 3, coloca lá, obreiro. Verso 6 de 2 Coríntios 3, nós somos ministros de uma nova aliança, aliança da graça em Jesus, e não aliança da letra da lei, porque a aliança do Espírito Jesus vivifica, a aliança da lei mata. Está aqui, ó, no qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Eu provei para você que existiu a velha, e a velha era a velha dos 10 mandamentos. Agora não tem mais validade, porque vivemos na nova, porque não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não há razão nenhuma, biblicamente falando, para uma pessoa guardar o sábado. Ela não precisa guardar. Não precisa, não há necessidade nenhuma, biblicamente falando. Ela não está subordinada à lei, nem a sábado, nem a nada disso. Ela está subordinada à graça de Deus, à graça de Cristo. Como nós vimos, ela é de uma nova aliança agora. A lei foi um tutor até a chegada de Cristo. Ela não precisa mais guardar lei nenhuma, muito menos sábado algum. Colossenses 2,13 fala uma coisa muito interessante. Olha o que diz Colossenses 2,13. Coloque aí, obreiro. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O que esse texto está dizendo? O que é cancelando o escrito da dívida? O que é o escrito da dívida? Toda a dívida que eu tinha com Deus na época da lei, que era contra mim, que constava de ordenanças. A lei era composta de ordenanças, mandamentos, ordenanças, estatutos, uma série de códigos. Quando fala ordenança, está falando da lei. Então, tendo cancelado, o que Jesus fez com a lei? Cumpriu, cumpriu, encerrou, colocou o fim, cancelou, me tirou da subordinação da lei e me colocou na subordinação da graça. Está aqui, mais uma passagem. E aí o verso 16, para arrematar, o que o 16 diz? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém vos julgue. Ninguém pode apontar o dedo para mim e dizer: ah, você não guarda o sábado. Não, você não pode fazer isso. Você não pode fazer, porque eu não estou debaixo do sábado nem da lei. Estou debaixo da graça. Ninguém pode me julgar. Ninguém, pois, vos julgue. Paulo arrematando: ninguém pode falar nada por causa de comida, porque nos mandamentos havia muita comida, muito isso, muito aquilo. Quando de comida, aqui fala comida tem a ver com a carne de porco, por conta de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque havia sábados semanais e sábados anuais, né? Então, Paulo está dizendo: ninguém tem direito de falar nada contra vocês por conta de comida alguma. Jesus deixou claro em Marcos capítulo 7 que qualquer comida pode ser aceita desde que seja consagrada em oração. E ele tornou pura todas as comidas. Ninguém pode falar nada em relação a dia de festas, são as festas religiosas, e muito menos sábados. Ninguém pode falar nada em relação a sábado. Ninguém pode julgar ninguém porque não guarda sábado. Ninguém pode falar nada. Paulo está deixando bem claro isso. Então, para encerrar, a lei veio por 2 motivos. Pastor, por que veio a lei? Ora, porque não havia regulamento nenhum
depois de Moisés, na época de Moisés não havia regulamento nenhum, precisava de uma lei. A lei veio para mostrar o que era certo e o que era errado, porque ninguém sabia corretamente o que era certo e errado. Na época de Jacó, na época de José, na época de Abraão, na época de Isaac, não tinha lei, então ninguém sabia corretamente o que era certo, o que não era, o que era pecado, o que não era. O apóstolo Paulo explica muito bem, Romanos 5:20. O apóstolo Paulo diz assim, olha só, Romanos 5:20, por que a lei veio? Nós já vimos lá em Gálatas que ela veio para nos levar até Cristo, mas ela não veio só para nos levar até Cristo. Olha, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que é avultar? A palavra avultar quer dizer aparecer. O que é ofensa? Pecado. Então a lei veio para aparecer o pecado, porque já tinha pecado, mas ninguém sabia certo o que era e o que não era, por conta que não havia lei. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o Paulo já entra no Novo Testamento e diz, mas a lei foi aumentar o pecado. A lei não diminuiu, a lei veio para mostrou, e o pecado foi aumentar. E então, para combater o pecado, veio o quê? A graça. E aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Olha que coisa linda. A graça freia o pecado, a lei não freia, a lei aumenta o pecado. Porque então a lei foi dada. A lei foi dada para aparecer o pecado, ou seja, mostrar que o pecado é uma ofensa contra Deus. A lei veio para convencer do pecado, mas não foi capaz de salvar o homem do pecado. A lei veio para mostrar o pecado, primeiro ponto. E o segundo, a lei veio para nos conduzir a Cristo, como eu disse agora há pouco. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Cristo, pela fé em Cristo. Então a lei veio por dois motivos. Pastor, por que existiu a lei então do Velho Testamento? Na época não havia regulamento nenhum, então ninguém sabia o que era pecado e o que não era. Embora já existisse pecado, que Abraão pecou contra Deus. Então, mas ninguém sabia ao certo, porque não tinha nenhum código de Deus dizendo o que era e o que não era. E então Deus trouxe a lei para mostrar o que é pecado, o que não é pecado. Só que a lei foi aumentando o pecado, ok? Mesmo a lei sendo boa, como Paulo diz. E esse foi o primeiro motivo. Qual foi o segundo motivo? Porque a lei veio para nos levar até Cristo. Ela chegou até Cristo, nos entregou a Cristo. É como uma babá. Está cuidando de um bebê, chega o pai e a mãe, o que a babá faz? Entrega o bebê e sai fora. É ou não é? A babá fica com o bebê, chegou o pai e a mãe, entrega e sai fora. A lei é assim. A lei foi uma babá, um aio, um ajudador, uma tutora, uma babá. Chegou a Jesus, a lei entregou nós a Jesus e saiu fora. Aí tem grupos religiosos que mantêm a lei ainda. Aí é problema deles, ninguém tem nada a ver com isso. Ok? Tem nada a ver com isso. São de Deus, são de Deus, são pessoas de Deus. Mas não obrigue ninguém a guardar a lei, que você está errado. Não diga que só vai para o céu quem guardar a lei ou sabe que está errado. Não é verdade. Disser, olha, só vai para o céu se guardar o sábado, não é verdade. É desonestidade intelectual e espiritual dizer isso. É desonestidade. Quer guardar, guarda, não tem problema nenhum. São igrejas boas, denominações boas. Agora dizer que só vai para o céu quem guardar o sábado é desonestidade intelectual. Isso não é verdade. Está sendo desonesto. Não está sendo correto, não está sendo verdadeiro, está sendo desonesto. Então, Gálatas 3,19, olha o que diz. A Gálatas 3,19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Aí, próprio Paulo faz a pergunta e responde. Por que a lei veio? Qual foi a razão de ter tido a lei, da lei ter aparecido? Qual foi a razão? A primeira razão eu já mostrei, que ele mesmo disse, para mostrar o que era pecado e o que não era, tá? Porque não havia código nenhum, regulamento nenhum na época de Moisés. Aí Deus deu a lei para regulamentar, dizer o que é pecado e o que não é pecado, o que ofendia a Deus e o que não ofendia. Foi adicionado por causa das transgressões. Está aí, ó. A lei foi adicionada por conta das transgressões, quer dizer, a transgressão é pecado, para mostrar o que é pecado. Até que viesse ou descendente, lembra que foi um ai,
até que viesse. O texto está sendo claro. Até que viesse. Ele veio, então não precisa mais, porque era até que viesse. Era até que viesse. Ele veio, então não precisa mais, porque era até que viesse. É isso que muitos grupos religiosos não entendem e querem botar de goela abaixo nas outras pessoas, dizendo, não, tem que guardar aqui, não está até que viesse. Ou não sabe ler, não é até que viesse. Foi adicionado por causa das transgressões até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Jesus. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Está aí. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. O descendente é Jesus, que era que ia manifestar a fé e foi promulgado por meio de anjos pela mão de um mediador, Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, quem é da fé é do Evangelho. E quem é do Evangelho é abençoado. Gálatas 3:7, coloquei, obreiro. Quem hoje tenta viver debaixo da lei está debaixo da maldição, pois ninguém, exceto Jesus, conseguiu cumprir a lei. E quem tenta viver por ela e não consegue, e não tem como conseguir, está debaixo de maldição. Gálatas 3:7 diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Quem é da fé é do Evangelho. Em ti serão abençoados todos os povos. Quem é da fé é do Evangelho, e quem é do Evangelho é abençoado. Versículo de número 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, o texto está dizendo que é abençoado quem é da fé. Não é quem é da lei. Quem é da fé, o texto está dizendo que é do Evangelho. E quem é do Evangelho é abençoado. Assim como Abraão, que era antes da lei, que não tinha lei, era da fé e foi abençoado. Ponto final. E a lei? A lei, temos que ter muito cuidado com ela. Gálatas 3:10 diz assim sobre a lei. Gálatas 3:10, eu vou caminhar para o encerramento. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito daquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Então, toda pessoa que tenta cumprir a lei, ela incorre no perigo de entrar em maldição. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei inteiramente, é impossível. Só um conseguiu, Jesus. Nenhum homem conseguiu. Então toda pessoa que tentar, ela vai falhar. E se vai falhar, ela vai acabar atraindo para ela outras coisas. É claro que o Senhor Jesus tem misericórdia e tudo mais, né, dessas pessoas, não permitindo que elas sejam destruídas pela ira ou por maldição. Mas o texto adverte, quer dizer, é uma tristeza para o espírito ver pessoas tentando, mesmo sabendo que não vão conseguir, né? E que a Bíblia advertiu que isso é uma coisa que traz até maldição, embora a misericórdia de Jesus os cubra e não permita chegar maldição nenhuma pela sua misericórdia. Tiago 2:10 diz assim, olha só, Tiago 2:10: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, qualquer pessoa que intencionar guardar a lei, tropeçar em um ponto, e vai tropeçar, porque não tem como guardar ela toda, ninguém consegue, o ser humano não consegue, vai tropeçar. Então, pessoal, eu encerro dizendo: e agora, pastor? Então a gente não tem lei nenhuma? É aí que você se engana. Hoje nós vivemos sem lei, somos sem lei, porque eles acusam, então não tem lei nenhuma. Mais uma vez, a desonestidade intelectual. Aprenda esse termo, viu, pessoal? Tem gente que sabe a resposta, não dá para poder apresentar, para poder
te convencer de algo que ele sabe que não precisa. Hoje vivemos debaixo da lei de quê? Da lei de Cristo. Não vivemos sem lei. 1 Coríntios 9, 21. Que lei é essa? Está aqui, ó. A Bíblia fala da lei de Cristo. Fala: aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré. Então hoje nós vivemos debaixo da lei de Cristo. Tem lei sim. Nós vivemos debaixo da lei de... Qual é a lei de Cristo? A lei da graça. É o Evangelho. Gálatas 6, 2. Lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Moisés. É isso? Eu já mostrei a lei de Moisés, mostrei? Se eu levar as cargas uns dos outros, amando o meu próximo, cooperando com ele, logicamente aqueles 9 mandamentos que restaram, todos eles são cumpridos pelo amor. Está vendo? Pelo amor. Então, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Moisés. É isso? Não. Olha, Gálatas 6:2. E assim cumprireis a lei de Cristo. É a lei de Cristo que eu devo cumprir. Não tenho compromisso com a lei de Moisés nenhuma. A lei já me trouxe até Jesus, eu vivo em Jesus e não tenho compromisso com a lei de Moisés. É velha aliança, sem brilho, lei da condenação, lei da morte, já acabou o seu efeito. Não estou debaixo da sua subordinação. Tiago 2:8 fala disso aqui. Se vós, contudo, observais a lei régia. Que lei régia? A palavra, olha só. Se vós, contudo, observais a lei régia. Segundo, o que é lei régia? Régia vem de real. Lei real. E real vem de quê? Vem de rei. E quem é o rei? Moisés, é ele que é o rei? Não, o rei é Jesus. Se vós, contudo, observais a lei régia, a lei de Jesus, segundo a Escritura, qual é a lei do rei? Qual é a lei do rei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Quem ama o próximo como a si mesmo, mata o próximo, sim ou não? Você já cumpriu um dos 9. Deu para você entender? Quem ama o próximo vai matar o próximo. Então, Tiago 2:8. Se vós, contudo, observais a lei real, segundo a Escritura, qual lei real? A lei de Jesus. E qual foi a lei de Jesus? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas é só isso? Não. Encerrando, a lei de Jesus está aqui, João 13:15, está aqui a lei de Jesus. Para quem pergunta, cadê a lei de Jesus? Está aqui. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Está aí a lei de Jesus. Siga o exemplo dele. Quem siga o exemplo dele não mata, não ambiciona, não investe, tudo aquilo que os 9 que ficaram. Siga o exemplo dele. João 15:12. Quem segue a lei de Jesus cumpre o mandamento do Senhor Jesus. E qual é o mandamento dele? O meu mandamento é este. Não é o mandamento de Moisés, é o dele. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem segue a lei de Jesus tem que cumprir esse mandamento. Olha que coisa linda. Efésios 5:2. Quem cumpre a lei de Jesus tem que andar nesse mandamento. Quem segue a lei de Jesus tem que cumprir isso aqui. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Está aí. Quem anda na lei de Jesus tem que cumprir isso aqui. Andar significa viver. Então devemos viver em amor. Assim cumpriremos a lei de Cristo. Quem cumpre a lei de Cristo tem que cumprir isso aqui. 1 João 2,6. Devemos viver como Jesus viveu. Olha só. Aquele que diz que permanece nele que é em Jesus, esse também deve andar como ele andou. Está aí. Jesus matou alguém? Cobiçou de alguém? Invejou de alguém? Roubou de alguém?
Não. Cumpra a lei de Cristo, ande como ele andou. Você cumpre todos os 9 mandamentos. Todos, eles estão repetidos. Aqui eu estou mostrando alguns textos que trata disso, sem falar da repetição. Quem cumpre a lei de Cristo tem que cumprir isso aqui. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Está aí. Quem cumpre a lei de Cristo tem que cumprir isso aqui, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está aí. Vivermos na justiça de Deus, ou seja, viver de maneira justa, afastado do pecado. Está aqui, ó. Quem cumpre a lei de Cristo tem que viver afastado do pecado. Pronto. A lei veio para quê? Para mostrar o pecado, para te ajudar a vencer o pecado, mas piorou. Aí que ela te fez pecador. Aí que o pecado aumentou. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que nós vemos aqui? Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu consigo obter a justiça de Deus e manter-me distante do pecado em Jesus. Então, cumprir a lei de Cristo é andar na justiça e distante do pecado. Tudo que a lei queria e não conseguiu. Então, quem cumpre a lei de Cristo tem que cumprir isso aqui, ó, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça te ajuda a vencer o pecado, a não ser dominado pelo pecado. A lei não te ajuda, a lei não deu conta. A lei não deu conta de te ajudar a vencer o pecado. A graça deu conta, sim, de te ajudar a vencer o pecado. Na lei, o pecado te dominava. Na graça, o pecado não te domina. Está aí, ó, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não te dominará, porque você não está debaixo da lei. Significa que debaixo da lei o pecado me dominava, mas o pecado não te dominará, porque tu estás debaixo da graça de Jesus Cristo. Quem anda na lei de Cristo, então nós não estamos sem lei, estamos na lei de Cristo, na lei do Evangelho. Nós não estamos na lei do Velho Testamento. Nós não estamos na lei dos 10 mandamentos. Nós não precisamos guardar sábado nenhum. Nós estamos na lei de Cristo. E a última pergunta para encerrar é uma pergunta que eles sempre fazem. Então, o que é o pecado, pastor? O pecado não é a quebra da lei? Como está escrito lá em 1 João 3,4, coloca aí, obreiro. O pecado não é? É. Mais uma vez, nós vemos a desonestidade intelectual. Quando a pessoa apresenta um texto, não apresenta outro. Que é algo que eu me esforço para nunca fazer e nunca ter. Olha aqui. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. O que você está lendo aí? O que é pecado? Transgressão da lei, não é? Sim ou não? É. Se você ler só esse texto, como eles mostram só esse, você vai olhar, pecado, transgressão da lei. Você está lendo só um. O desonesto intelectual vai colocar só um, porque é desonesto intelectual. Porque ele quer te teleguiar para algo, que ele quer te condicionar a algo. Ele não te mostra o todo, te mostra parte. Aí eu vou te mostrar. Tem que botar um e colocar outro. O pecado é o quê? Quando você perguntar para
para esses grupos religiosos sabatistas o que é o pecado, ele vai dizer: transgressão da lei, 1 João 3,4. Ele só vai te mostrar esse texto. Por quê? Porque é desonesto intelectual. Mas se você perguntar para mim, eu vou te mostrar 2 textos. Aliás, eu vou te mostrar 3. Porque eu vou te mostrar o todo. Eu não vou te mostrar parte. Te mostro esse e te mostro esses aqui. 1 João 5,17. Coloca aí, obreiro. Está aqui, ó. 1 João 5. Toda injustiça é o quê? Pecado. E há pecado não para a morte. Volta lá, o outro texto passado. O que é isso? Ó, porque o pecado é a transgressão da lei, não é isso? Pecado é a transgressão da lei, não é isso? Agora vai para o outro. Toda injustiça é pecado. E aí? E aí? E aí, pastor? É 2 textos falando 2 coisas diferentes? É. E aí? Só que a Bíblia não se contradiz. É verdade. A Bíblia se harmoniza. E agora? E agora, pastor? É. Só quem é honesto intelectualmente mostra todos os textos. O desonesto quer puxar sardinha para sua brasa, ou brasa para sua sardinha, e ele só mostra partes de texto, porque ele quer condicionar o pensamento, ele quer treinar o pensamento, e você acredita naquilo que você é treinado. E só quem vê o todo consegue emitir um juízo e fazer uma leitura correta. Então, tem mais um. 1 João 1,9. Aí eu vou explicar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos lavar de toda injustiça. O que é o pecado? Toda injustiça. Volta lá ao texto anterior. O que é isso aqui? Toda injustiça é pecado. Agora o texto posterior. O que está dizendo aí? Que toda injustiça é pecado. Então nós temos 2 textos, volta para o anterior, 2 textos dizendo que toda injustiça é pecado, e um texto dizendo que o pecado é a transgressão da lei. E aí? É 2 contra 1. E aí? E aí? Mesmo sendo 2 contra 1, nós podemos dizer o quê? O que Paulo está querendo dizer aqui? João, o que estão querendo dizer? E aí? O que João está querendo dizer? A Bíblia não se contradiz. Ela se complementa e se harmoniza. Um texto não desmente outro. Um texto explica o outro. E agora? E agora, pastor? Um disse lá que o pecado é a transgressão da lei. E 2 dizem que pecado é toda injustiça. É não viver, é todo ato injusto meu contra Deus e contra o meu próximo. Todo ato injusto, toda atitude injusta minha contra Deus, contra o meu próximo é pecado. Um outro diz que é a transgressão da lei. O que é? O que é pecado? Todos falados pelo mesmo apóstolo, João. Como se harmoniza isso? Simples. João está dizendo para os judeus que o pecado é a transgressão da lei. Para os judeus, pecado é a transgressão da lei. Mas para os cristãos, pecado é toda injustiça. É isso que João está explicando. Para os judeus, o que é pecado para os judeus? O que os judeus sabiam sobre o pecado? Qual foi a compreensão de pecado para os judeus? O que os judeus aprenderam na lei sobre o pecado? Que toda transgressão da lei é pecado. E João está dizendo para os judeus. Para os judeus convertidos, mas para nós cristãos, João está dizendo o quê? Toda injustiça é pecado. Toda atitude injusta minha para com o meu Deus e para com o meu próximo é pecado. Então, para os judeus, pecado é transgressão da lei. Para os cristãos, pecado é toda injustiça. É assim que se entende esses 3 versículos. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré, a Ele toda a honra e toda a glória. Então, pessoal, mas se você for ouvir um sabatista,
Ele vai dizer o quê? Ele vai te mostrar um texto. Aquele texto que João falou aos judeus. Ele não vai te mostrar os textos, os dois textos que João falou aos cristãos. Lembre-se que é 2 contra 1. Um texto diz que pecado é transgressão da lei, e 2 textos diz que pecado é toda injustiça, toda atitude injusta minha para com meu Deus e para com o meu próximo. E lembre-se, Jesus diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça do reino de Deus? É um estilo de vida justo. Todo cristão que está na lei de Cristo tem que andar em um estilo de vida justo. E quando ele é injusto para com o seu próximo, ou injusto para com Deus, ele comete pecado. Quando ele é injusto nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes, ele peca contra Deus e contra o seu próximo. Quando você, em seus pensamentos, é injusto para com Deus, em seus pensamentos é injusto para com o seu próximo, em seus pensamentos é injusto, em suas palavras você é injusto contra Deus, em suas palavras você é injusto contra o seu próximo, em suas atitudes você é injusto contra Deus, em suas atitudes você é injusto contra o seu próximo, você está pecando. Então, a compreensão de pecado na graça é maior do que a compreensão de pecado na lei. Na lei, pecado é só transgredir a lei. Na graça, é ser injusto em pensamento, palavras e em atitudes. Então a graça te dá mais força para lutar contra o pecado. Mas na graça, o pecado, ele é mais abrangente. Então, o que é pecado para nós cristãos é toda injustiça em pensamentos, palavras ou atitudes contra Deus e contra o nosso próximo. Transgressão da lei é pecado para os judeus. Aplaudo o Senhor Jesus de Nazaré, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. E por hoje é só. Eu respondi a você e ainda tenho muito que falar, muito. Esse assunto tem muito ainda. Olha, eu tenho aqui mais 3 páginas desse assunto, 3 páginas aqui. Eu só ministrei aqui uma, tenho mais 3, mas fica para outro dia. Eu respondi para você porque não precisamos guardar o sábado, porque nós não estamos debaixo da lei, estamos da graça. Jesus cumpriu a lei e o fim da lei é Cristo, e nós vivemos agora na lei de Cristo, e pecado para nós é toda injustiça contra Deus. A lei veio para mostrar o pecado e para nos levar até Cristo, nos entregou a Cristo e saiu fora. A lei perdeu o seu brilho e nós vivemos no brilho da graça agora. A lei já caducou e agora nós vivemos no ministério do Espírito, no ministério de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu quero que você, em pé por gentileza, feche os olhos. Você em casa também pode fazer a mesma coisa. Nós vamos falar com Deus em oração nesse instante. Ao som do teclado, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua poderosa, magnífica e esplêndida palavra. Muito obrigado por tudo que aprendemos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que compreendemos. Nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor. Que as tuas palavras, que são fiéis e verdadeiras, fiquem e permaneçam em nossos corações para todo sempre. Pois passa o homem, passa o céu, passa a terra, mas as tuas palavras jamais passarão. Que elas permaneçam para sempre em nossos corações e mentes. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado por tudo que aprendemos. Meu Deus, nós te agradecemos. Que em qualquer lugar dessa região
todos sejam abençoados. Abençoe, Senhor, mulheres e homens, moças e rapazes. Abençoe crianças, todas as famílias, todos que temem ao Teu nome, de todos os grupos religiosos, de todas as denominações. Abençoe, Senhor. Abençoe a todos. Ó Espírito de Deus, eu oro por todos. Peço as ricas bênçãos do Senhor para todos. Meu Senhor, ser com cada homem, com cada mulher que aqui está nessa manhã de ensino, nessa manhã na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Muito obrigado pelo Teu povo. Meu Deus, traz a solução para aquele problema difícil que esta pessoa está enfrentando. Interfira na trajetória desta pessoa, Senhor, e manifesta o milagre. Manifeste um poderoso milagre, Senhor. Verdadeiramente cure, verdadeiramente liberte, verdadeiramente prospere. Meu Senhor, verdadeiramente restaure. Eu oro para que o pedido deste homem, para que o pedido desta mulher seja atendido agora. Eu oro, Senhor, para que o desejo do coração desta mulher e deste homem, esta pessoa que nesta manhã de domingo precisa de algo de Deus, está buscando uma resposta do Senhor, necessita de um milagre urgente. Eu oro, Senhor, traz a resposta, traz o milagre. Meu Deus, abençoa a tua filha e o teu filho. Sê com eles nessa manhã. Ó Espírito de Deus, aonde quer que estejam por toda essa região, sê com todos. Assim eu abençoo as mulheres e homens, moças e rapazes, todos que conosco estão na fé. Eu abençoo, e assim está feito, em o nome do Senhor Jesus. E ordeno que todas as forças do mal caiam fora e batam em retirada, em nome de Jesus. Sai! E já saiu. Meu Deus, eu unjo e consagro a água que todos trouxeram em garrafa. Eu unjo e consagro as roupas de pessoas enfermas. Transfiro para essas roupas a unção da cura divina e o poder para expelir os encostos. Meu Senhor, eu nesse instante, meu Senhor, eu abençoo todas as pessoas que comigo estão na fé. Eu unjo o sal que aqui foi trazido para este fim e apresento essas pessoas das fotos, aonde quer que estejam, estão abençoadas. E todo mal, em nome de Jesus, sai! E já saiu, o Senhor já foi ao encontro dessas pessoas das fotos. O sal já está ungido, a água e a roupa recebeu a transferência da unção. E a exemplo de Atos 19, versos 11 e 12, quando levar essas roupas e colocar sobre os enfermos e vestir os enfermos, as enfermidades vão fugir, os encostos vão bater em retirada. Assim está feito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. Você que estava nos acompanhando remotamente, fiquem todos com Deus. Não deixe de estar hoje à noite aqui às 19h30. Até a próxima.